Estamos começando mais um programa UFAL no combate ao coronavírus. E dessa vez eu recebo para uma entrevista a professora Elisete Menezes, conhecida também carinhosamente como Lili Menezes, que é coordenadora do curso de produção de moda ETA UFAL. E quando a gente fala em integração de mundo acadêmico, muitas pessoas podem perguntar, e a gente vai explicar para vocês que ação bacana, que ação legal, né, o curso de produção de moda, né, está desenvolvendo durante esse período da pandemia. Professora, inicialmente, muito obrigado pela participação. Eu acredito que essa seria a primeira pergunta que as pessoas poderiam fazer. Qual a relação combate a uma pandemia com moda? Pode existir, professora, e vocês são a prova disso, não é isso? Exatamente, pode existir e existe, né? Quando a gente se viu nessa situação, né, eu acho que foi uma preocupação, acredito que de todo mundo. Aí eu vou falar um pouco da Escola Técnica de Artes, por favor, né? Porque a gente tem, além do curso de moda, a gente tem teatro, a gente tem dança, a gente tem música e instrumentos musicais. E eu acho que todo mundo para e se pergunta, como é que eu posso ajudar numa situação dessa? Né? E nós do curso de produção de moda nos fizemos essa pergunta, de que forma que a gente pode colaborar, né? O que a gente pode fazer diante dos domínios que a gente tem, diante do curso que a gente tem. E aí, eu, juntamente com uma professora Bruna, né, que também é coordenadora desse projeto de extensão, que deu origem a essa ação, né, da gente com relação ao combate à Covid-19, a gente se questionou isso e a gente viu que algumas universidades estavam desenvolvendo ações de produção de EPIs, de máscaras. Nesse período, o Ministério já tinha autorizado a produção de máscaras caseiras, né? Desculpa, o Ministério não, a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde. E a gente ficou se perguntando se a gente não poderia, né, participar nessa produção de máscaras caseiras. A nossa preocupação inicial era com relação à segurança de todo mundo que fizesse parte de uma ação como essa. Essa ação ela nasceu de forma completamente voluntária. Eu, a professora Bruna, alguns alunos que a gente fez o convite, como a gente tinha preocupação de não reunir as pessoas no mesmo ambiente, a gente procurou alunos que tivessem um maquinário básico na residência deles para desenvolver, né, para produzir, no caso, confeccionar esses EPIs. E aí a gente lançou o projeto, na verdade não era um projeto, era uma ação, uma divulgação da ação no Instagram de moda da Escola Técnica de Artes, dizendo da nossa ideia de fazer isso, mas que a gente precisaria de material, porque a gente não tinha. E aí algumas marcas locais que conhecem o nosso trabalho, através de outras ações que a gente desenvolve no curso, ações de extensão, né, como cursos, eventos, entraram em contato com a gente e começaram a fazer doação de material. Então, tecido, elástico, as coisas básicas para a elaboração desses produtos. A partir disso, a gente começou a receber solicitações também do hospital universitário para a produção dos capotes cirúrgicos, que são os aventais, né? E aí a gente teve uma preocupação de conversar com pessoas da área da saúde, fazer uma consultoria, né? De que maneira a gente poderia produzir esses materiais de maneira que fosse segura para ser usada dentro do hospital por profissionais da saúde. E aí eles deram indicação do tecido que a gente deveria usar, que foi o TNT, da gramatura que deveria ser utilizada, e aí a gente começou também a produção de capotes cirúrgicos, além das máscaras. Né? Todo mundo que trabalha nessa ação, que hoje é um projeto de extensão, trabalha nas residências. Hoje a gente tem um motorista da universidade que faz a distribuição de materiais na casa dos alunos e dos professores que fazem parte do projeto e faz o recolhimento de tudo isso, leva para a minha residência, onde eu faço a organização para a gente seguir para as doações. A gente deve ter aí, eu vou contabilizar não no início que a gente pensou na ação e que ficou, digamos assim, esperando até as doações para começar. Eu vou contabilizar do período que a gente começou a confeccionar. A gente deve ter 1 mês e meio de projeto e a gente tem aí aproximadamente 3.000 máscaras de tecido e de TNT já doadas e 200 capotes cirúrgicos.
Surpreendeu a você, professora, a disponibilidade das pessoas quando você apresentou a ideia? A gente está falando de alunos, né, também de outros professores e outros profissionais, de forma voluntária, né, de forma espontânea, aceitar participar de um projeto como esse? Isso é importante ser dito, né? Porque a gente tem professores também junto com a gente que não são da área da moda, né, mas ajudam nessa questão da logística. E também a gente tem muitos professores que fizeram doação, ainda que não de produtos, né, mas uma contribuição financeira para que a gente pudesse comprar os produtos. Então, assim, eu vou dizer que houve sim, a gente não pode dizer que não tem uma surpresa com relação a isso, né, esse comportamento. Mas a dinâmica da própria escola, nós somos muito colaborativos, né? A escola, ela se faz muito nessa relação, além da sala de aula, de muita ação de extensão, que é onde a gente faz muita ação com a sociedade, né? Então, sempre há essa preocupação dentro da Escola Técnica de Artes da UFAL. E eu acho que tem uma coisa que é importante ser dita, que nós somos um curso de produção de moda. Dentro da moda, quando as pessoas falam de moda, as pessoas sempre olham para o estilista, né? Para o design de moda. Então, as pessoas sempre olham para a moda como, digamos assim, uma área de confecção, onde o profissional que atua nessa área domina modelagem e costura. Não é o caso do curso de produção de moda. O nosso curso ele é muito mais voltado para a elaboração de imagens de moda. Então, assim, quando a gente pensa em confeccionar máscaras e capotes, isso era uma dificuldade para a gente, porque o nosso aluno ele não é treinado para isso. O nosso curso não é um curso de design de moda, né? Então, assim, aquilo que supostamente seria uma dificuldade não foi por conta da dedicação desses alunos, né? Que se empenharam, inclusive, para assistir vídeos na internet, né? Para aprender a fazer isso. A professora Bruna, que é uma professora dessa área de costura e modelagem, que gravou vídeos, tutoriais para ensinar os alunos. Então, assim, além de uma ação voluntária, tem uma dedicação aí de pessoas, digamos assim, de área que não seria tão direcionada para a costura, né? Que começaram, através dessa vontade de ajudar, a atuar nessa área de costura. E aí, a ação, ela extrapola, porque eu sei de casos assim, que o aluno está com a mãe costurando, então a mãe sabia costurar, entrou na ação. A gente tem casos dos avós ajudando os alunos, né? E além dos alunos, hoje a gente tem mais 3 voluntários, que são pessoas que não têm ligação com a gente direta, mas souberam do projeto e aí entraram em contato e falaram, olha, a gente queria ajudar através de mão de obra. Então, assim, realmente é uma ação que eu acho que se fortaleceu muito exatamente por conta dessa questão do voluntariado, né, e da colaboração. E eu acho importante também colocar, né, professora, reforçar que tudo respeitando critérios técnicos. Sim. Como foi bem colocado, né, o capote, houve uma orientação para que tipo de tecido utilizar, a questão da gramatura, o formato da máscara, né, a confecção dela utilizando determinados materiais, o elástico de que forma tem que ser colocado. Que a gente está falando de itens de segurança. Exatamente. Então, o critério técnico, ele é extremamente importante. Aliás, ele é indispensável numa situação como essa, né? Exatamente. Quando pensamos nisso, uma das primeiras coisas foi, eu liguei para uma pessoa do HU, né, que está à frente dessa ação do combate da universidade à Covid-19, e eu perguntei, olha, a gente está com essa ideia, isso teria utilidade, isso seria seguro para vocês, né? Então, assim, deixando muito claro, as máscaras que nós produzimos, elas não são para os profissionais de saúde. As nossas máscaras que estão sendo encaminhadas para o hospital universitário, para outros hospitais, elas são entregues aos pacientes, né? Ou a acompanhantes de pacientes. A única produção nossa que vai para o pessoal da saúde são os capotes cirúrgicos, que passam por uma triagem dentro do próprio do hospital universitário, né? Então, por exemplo, a gente sabe que os nossos capotes, por conta do material dele, que é o TNT com gramatura mínima de 40, ele não vai para a linha de frente do coronavírus, né? Exatamente por conta do tecido. Então, assim, os capotes que vão para a linha de frente é um outro tipo de tecido que as nossas máquinas, exatamente por a gente estar trabalhando com máquina caseira na residência dos alunos, não comporta esse tecido, né? Então, há uma triagem para onde vai isso, digamos assim, não vai para a linha de frente, onde é que esses capotes estão sendo utilizados. Por isso que o nosso cuidado é
todos os capotes que nós produzimos, eles são entregues ao hospital universitário. Só as máscaras que a gente disponibiliza para outros lugares também. Exatamente para ter esse controle de não ir, digamos assim, para uma pessoa que está na linha de frente do combate à doença. E de uma ideia solidária até virar um projeto de extensão. Como é que foi isso, professora? Houve a percepção de que, poxa, isso precisa ser explorado de uma forma mais intensa, precisa ser estudado melhor, né? E reverter ainda mais em termos de resultado para o público. Como é que foi esse processo? A gente começou com a ação, a gente começou a fazer a divulgação através do Instagram, né? A própria universidade viu a ação e algumas pessoas da universidade vieram conversar com a gente. E aí a gente falou, nossa, a gente precisa, digamos, estruturar melhor e transformar num projeto de extensão. E aí veio total suporte da universidade, né, com a disponibilização do motorista que faz toda essa logística, né? De novo, nenhum profissional que está envolvido, sejam os voluntários, os professores ou os alunos, eles não estão circulando, eles estão nas residências deles. E aí a gente iniciou de forma voluntária, mas agora a universidade deu suporte de bolsa, que é fundamental, né? Na situação que a gente está hoje, a gente sabe das questões financeiras, né? Então, assim, disponibilizar bolsa para os alunos que estão atuando num projeto tão importante e que começaram como forma voluntária foi super importante. Por quê? Os alunos, além de trabalharem de forma voluntária para o projeto, como eles desenvolveram essa habilidade de produzir as máscaras, eles começaram a fazer máscaras também para vender, né? Então isso impedia que eles tivessem uma total dedicação ao projeto. A partir do momento que houve essa disponibilidade de bolsa, aí eles se dedicaram completamente ao projeto. Isso, assim, muito importante o suporte da bolsa. E também a gente passou a ter a compra de material pela universidade, o que permitiu a gente uma organização muito maior do projeto, que aí a gente tem quantidades. Então, assim, eu sei quanto é que chega para poder disponibilizar para o aluno, porque doação acontecia da gente ter, às vezes, uma semana parado porque não tinha doação, né? Então, assim, transformar num projeto de extensão foi estruturar melhor ele, ter uma melhor noção da nossa produção. Lembrando que esse programa é uma ação, né, da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Alagoas, com o apoio do Ministério da Educação. Agora, professora, ultrapassou já os limites do hospital universitário, né? Já está chegando em outros locais a produção de máscaras e outros EPIs? Sim. Só os capotes cirúrgicos que nós estamos passando para o hospital universitário exatamente por uma questão de controle de uso deles, né? Mas as máscaras a gente está disponibilizando tanto para o hospital universitário quanto para outras instituições. Então, por exemplo, hospitais do interior, postos de saúde do interior, a gente mandou já para Traipu. A gente está encaminhando também para lar de idoso, para abrigos, para postos de saúde daqui também, posto de saúde Rosane Collor, Denilma Bulhões, né? A gente extrapolou um pouquinho não, na verdade a ideia da gente era, sim, digamos assim, o nosso principal, a instituição onde a gente mais doa é sim o hospital universitário, né? Mas a gente queria também estender isso para outras unidades, porque a necessidade é muito grande. A quantidade de solicitação que a gente recebe, por isso da importância de transformar num projeto de extensão, de todo o suporte financeiro da bolsa para que o aluno se dedicasse mais, da gente ter esse material comprado, isso, digamos assim, aumentou muito a nossa produção e fez com que a gente pudesse ajudar essas outras instituições. Há a possibilidade de expansão desse projeto ainda, em termos de capacidade de produção, professora? Sim, eu digo que sim, porque a gente precisa, hoje, digamos assim, a nossa carência é mão de obra, né? Hoje, todas as pessoas que estão trabalhando com a gente, elas estão, digamos assim, bem dedicadas e comprometidas. Entrando mais pessoas no projeto, a gente consegue aumentar a capacidade de produção da gente. Eu acredito que o ganho pessoal de quem está participando de um projeto desse também é gigante, né, professora? Porque é sempre bom a gente reforçar, o projeto, ele começou de forma voluntária. Então, as pessoas que disseram sim ao projeto, que procuraram o projeto, procuraram com o objetivo de ser solidário, de realmente ajudar. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que participou de um projeto como esse, ela sai muito melhor. Eu não tenho a menor dúvida disso, né, professora? Sim,
sim, para todos nós. Alguns alunos falam, por exemplo, a gente já viu alguns relatos de alunos que estão afastados, né, diante dessa situação da escola, e eles falam, é uma forma da gente estar perto da escola, né, que para eles a gente sentiu a importância do que era a Escola Técnica de Artes para essas pessoas, né. Então eles falam, é como se a gente tivesse vinculado, a gente só não está indo fisicamente para a escola. Então isso também é uma ocupação, né? Porque num momento como esse a gente precisa ocupar a mente, senão a mente da gente vai para caminhos não muito legais às vezes, diante das notícias, né? Diante de outras questões que passam no nosso país. Então assim, é uma ocupação para a mente deles e quando a gente vê o resultado, né? Porque as doações elas estão sendo registradas através de fotografia, tem algumas instituições que nos mandam vídeos, né? Então quando a gente recebe isso, eu acho não dá para descrever, isso não se define, né, através, acho que, de palavras. É uma coisa muito forte. E para encerrar, professora, nós estamos nos acostumando a usar a máscara, que sempre foi, para a nossa cultura, apenas um acessório ligado à saúde. Em alguns países asiáticos, não, já faziam parte do cotidiano. Você acredita que o uso da máscara, ou o objeto máscara, ele passará a fazer parte, por exemplo, do costume, do vestuário, né, da sociedade brasileira no pós-pandemia, no novo normal que a gente está prevendo? Olha, eu acho que é bem possível, né? A gente diz assim, a moda ela é um reflexo da sociedade, né? Se a gente está passando por isso, está sendo obrigado a isso, a gente começa a se acostumar, vamos dizer assim, até com essa estética, né, das pessoas estarem usando como acessório, óbvio, hoje, com a necessidade, né? A gente já vê até marcas que estão explorando isso comercialmente. Há até um questionamento com relação a isso, até com relação a valores que as marcas estão colocando nas máscaras, né? Mas se eu tivesse que fazer uma aposta, eu diria que sim. Eu diria que sim. Eu acho que isso vai para novos tecidos que não necessariamente sejam tão, digamos assim, ligados à utilidade. Eu acho que mais um apelo estético, né? Para algumas estamparias, sabe, para algumas pedrarias. A gente já vê algumas máscaras, por exemplo, recentemente eu vi uma máscara de crochê e eu me perguntei, gente, mas isso aí não deve, isso não é funcional, né? Mas para a pessoa esteticamente ela estava muito satisfeita com a máscara dela. Então eu acho que a moda assim vai explorar isso. Que fique claro, que fique claro que o uso dela hoje é por questão de segurança. A gente está falando num futuro. Exatamente. Né? A gente sabe que a moda, não só a moda, né? Mas assim, faz uso de alguns objetos que tinham uma determinada função e você descaracteriza com relação à funcionalidade do objeto e transforma ele exatamente num adorno ou alguma coisa puramente estética. E eu acho que isso pode acontecer sim. Professora, muito obrigado pela participação e pelas informações. Eu que agradeço. Obrigada. Esse foi mais um programa UFAO, o combate ao coronavírus.